Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos dar início à aula 7, que trata sobre modularização. Modularização, ela serve para dividir um grande programa em partes menores. Então, ao invés de a gente ter um único bloco, que seria o programa principal, como a gente vem desenvolvendo até então, a gente pode dividir o nosso programa em módulos. Normalmente, eles são divididos em módulos quando o programa em si acaba fazendo várias pequenas ações, né, que podem ser modularizadas. Então, toda vez que a gente divide um programa usando os módulos, a gente tem um conjunto de vantagens. A gente faz com que impeça que o programador tenha que repetir o código diversas vezes. Então, ali, se a gente tem uma parte do nosso programa que precisa toda hora estar sendo repetido, então, a gente pode modularizar e toda vez que precisa daquela sequência de código, a gente só faz a chamada para o módulo. Vai facilitar o trabalho de encontrar erros no código. Então, ao invés de a gente desenvolver todo um programa muito grande, com muitas linhas, e só depois que a gente consegue concluir a implementação desse programa que foi executar, que vai ver os erros num programa muito grande, se a gente trabalhar com módulos, aí a gente vai desenvolvendo o programa de forma evolutiva e conforme termina um módulo já pode testar e aí você tem uma quantidade de códigos menor para avaliar na hora que o erro aparece. Então também tem essa vantagem de facilitar encontrar o erro no código mais rápido. Também vai facilitar o desenvolvimento em grupo. Então se a gente tem um grande sistema, né, pense você num sistema grande e que não dá para ser feito apenas por uma única pessoa. Então, eles têm que fazer a programação de forma modularizada. Então, eu digo, você vai ficar responsável por tais ações do programa, outra pessoa fica responsável por outro conjunto de ações, então elas vão desenvolver os módulos, depois vai fazer com que esses módulos sejam integrados e eles passem a conversar entre si. Mas aí é permitido que cada pessoa vai desenvolvendo e depois faça essa integração. Então, o módulo ele deverá possuir um nome e a lista de argumentos que receberá e o tipo de retorno. Então, nada mais é o módulo, muitas vezes a gente chama de subprograma, que seria dando essa ideia de você ter um programa menor específico para executar uma determinada ação. Então, o módulo ele vai aceitar todos os comandos que a gente utilizou até então da linguagem, ele só precisa ser especificado de uma forma particular. Então, quando a gente vai declarar um módulo, a gente precisa usar a seguinte estrutura. Então, a gente tem assim, a gente tem o tipo de informação que esse módulo retorna, então começa aqui dizendo um tipo de retorno, o nome do nosso módulo, e se eu preciso passar alguma informação para esse módulo fazer a execução das ações que ele se propõe, que seria a lista de parâmetros. Eu tenho as variáveis locais, que são variáveis específicas para o meu módulo, que eu faço a declaração dessas variáveis locais já dentro do meu módulo, e os comandos que esse meu módulo possui, certo? Então, aqui dentro das chaves que delimita o meu módulo, eu vou ter a declaração das variáveis e os comandos como se fosse o que a gente já tem no programa principal, que é lá o main, certo? A diferença só está aqui no cabeçalho, né? Que vai dizer o tipo de retorno, o nome e a lista de parâmetros. Então, a gente tem primeiro que as variáveis locais, elas vão ser sempre declaradas no início do módulo antes de qualquer comando. Então, eu venho aqui para as minhas variáveis locais. Quando eu declaro uma variável dentro de um módulo, significa que apenas o módulo conhece aquele conjunto de variáveis, ou conhece, ou como a gente chama mais, enxerga, certo? Então, em outra parte do meu programa, se eu estiver tentando fazer uso de uma variável que é local, que seria uma variável do módulo, o programa vai dizer, na hora que for executar, vai dizer, olha, essa variável não foi declarada. Ele vai dizer que não conhece aquela variável, que só quem conhece é o módulo no qual ele foi declarado. Toda vez que a gente precisa utilizar um módulo,
que já foi implementado, a gente vai fazer a chamada de um módulo. A chamada de um módulo é fazer com que ele seja ativado. Para que eu faça a chamada de um módulo, eu vou ter a seguinte sintaxe. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai ter o nome do módulo, que a gente vai chamar, e os argumentos desse módulo. E finalizo com ponto e vírgula. Então, eu chamo o módulo pelo nome e quais os parâmetros que eu vou ter que passar para esse módulo. A segunda forma tem módulos que não tem parâmetros. Vou voltar aqui. Aqui essa lista de parâmetros, ela é opcional. Eu não preciso, nem sempre eu preciso passar alguma informação para o meu módulo executar a ação que ele se propõe. Então, quando eu tenho um módulo que eu não preciso passar os parâmetros, eu vou chamar esse módulo pelo nome dele e entre parênteses vazio. Então, sempre eu tenho que ter aqui os parênteses vazio, certo? E ponto e vírgula. Vocês vão ver que às vezes a gente tem os comandos que a gente já utiliza na linguagem C, que a gente bota o nome do comando e os parênteses vazios. Ali é porque é um módulo e que não precisei passar parâmetros para ele. E a terceira situação é a situação de quando o módulo retorna um valor. Quando o módulo retorna um valor, a gente tem que chamar, aquele valor tem que ser colocado, jogado para uma variável, ou tem que ser impresso o valor na tela. Então, ou eu chamo o módulo dentro de um printf, ou eu jogo o valor que ele retorna para uma variável. Então, nesse terceiro exemplo, eu tenho uma variável recebendo o que esse módulo vai retornar. Então, eu tenho o nome do módulo e os argumentos que eu passo para ele. Pode ser que eu não tivesse que passar argumentos, eu chamaria o módulo com os parênteses em branco, certo? Então, seriam as três formas aqui da gente fazer a chamada de um módulo. Então, um detalhe é que os módulos só podem ser chamados depois de terem sido declarados. Então, eles precisam ser declarados e definidos para que eu consiga fazer a chamada. Então, nessa questão da chamada do módulo, vamos entender aqui o seguinte. Eu tenho aqui o meu programa principal, que seria o meu main. Dentro do meu main, eu tenho uma sequência de comandos e eu tenho aqui a chamada para o módulo 1 e chamada para o módulo 2. Quando um módulo ele é chamado, o controle do meu programa passa para o módulo, executa as ações que aquele módulo se propõe e depois retorna para o primeiro comando após a chamada do módulo. E assim segue até encontrar novamente a chamada aqui do módulo 2. Ele vai desviar a execução do programa para o módulo, executa as ações do módulo. Nesse caso, o módulo 2, ele também chama um terceiro módulo, que é o módulo 3, ele desvia para o módulo 3, executa, volta para o módulo 2, termina e volta para o módulo chamador, certo? Essa seria a sequência aqui para as chamadas e as ativações dos meus módulos, sempre sempre começando pela execução do programa principal, certo? Independente de quantos módulos se tenha, é como se o comando fosse sempre do programa principal. E aí eu desvio para os módulos de acordo com as chamadas. Então, na hora que a gente for fazer a programação dos nossos módulos, a gente tem que ver qual módulo chama quem, certo? Então, a gente tem que ver o seguinte. Como o programa principal está fazendo a chamada dos módulos 1 e 2, esses módulos eles têm que ser definidos no programa antes do programa principal. Então, como se nas linhas do meu código, do meu programa, a gente faz logo a definição dos módulos, a programação dos módulos, certo? Então, programa, nesse caso, que o módulo 2 chama o módulo 3, o módulo 3 também tem que ser programado antes do módulo 2. Então, se eu for colocar lá nas minhas linhas de código, se eu chegasse aqui para executar o módulo 2 e chamasse o módulo 3 e o módulo 3 só fosse definido aqui, depois do módulo 2, ele ia dizer que não conhece, certo? Então, por isso que eu tenho o módulo 1 antes do principal, que é a quem ele está subordinado.
O módulo 3 está antes do módulo 2 porque ele está subordinado ao módulo 2. Quem chama o módulo 2 é ele. Desculpe. Quem chama o módulo 3 é o módulo 2. Então, por isso que ele vem declarado aqui antes. E depois o módulo 2. Então, a ordem que a gente vai declarar os nossos módulos vai depender de quem é que está chamando quem. Todo mundo antes do programa principal. E aí, dependendo de como eles são chamados, aí vocês definem a ordem, certo? Outra questão que é importante é que quando o nosso módulo ele retorna um valor, ele sempre deve terminar com o comando return, certo? Então, a gente tem esse comando return, que serve para retornar um valor calculado dentro de um módulo, quando chamado de alguma parte do programa. Então, aqui, a gente tem a definição de um módulo. Então, veja, esse módulo, o valor de retorno dele, ele está começando com um tipo. Então, ele retorna um float. Quando a gente não diz o tipo de retorno, o padrão é ele voltar sempre um inteiro. Se eu quisesse omitir, se retornasse um inteiro, eu poderia omitir e não colocar aqui o tipo de retorno, e ele assume que é um inteiro. Isso não é interessante, a gente não dizer o valor de retorno, por conta da questão das boas práticas de programação, certo? A gente pode esquecer alguma hora que precisa colocar, então é melhor que a gente sempre coloque o tipo de retorno, não omitir o tipo de retorno, certo? Sempre colocar o tipo de retorno, e quando ele não retornar nada, eu vou explicar o que é que a gente vai colocar. Então, a gente tem aqui a função calcsim, certo? Que está retornando, ele vai retornar um número real. Então, quando for calcular o seno, é uma função que vai calcular o seno, ele vai retornar para a gente um número real, que seria o seno que a gente pediu para ser calculado. Entre parênteses, ele vai passar, eu tenho do tipo float, eu tenho aqui um argumento do tipo float. Então, significa que quando eu for chamar a função que vai retornar um número real, eu tenho também que fornecer a ela um número real. Significa, olha, o que eu estou pedindo para ela, calcula o seno desse valor, do valor que eu vou passar aqui entre parênteses. Ele vai calcular e vai me devolver como resposta. Ele está aqui, o seno do valor que você pediu. Vai me devolver também o número real, certo? De variável local float val, e eu estou dizendo que a variável val vai receber o seno do valor que eu passei como parâmetro do arg, certo? Vê que está usando o mesmo nome aqui, que é o parâmetro que eu passei. Quando terminar a função sim, já a função que está na biblioteca matemática, que calcula o seno, ele já calcula o seno e retorna aqui para a variável val. E a minha função, como ela é uma função que retorna um valor, quando termina a função, eu coloco o return, o valor que ela vai retornar, que aqui se chama val. O valor que ela vai retornar para o programa que chamou, certo? Então, aqui eu tenho o programa principal. O único módulo do meu programa que pode ficar sem dizer qual é o valor de retorno é a função, é o programa principal, que é o main. Vocês vão ver, talvez, quando vocês pegarem algum livro, vocês podem achar também que tem aqui na frente da variável main um int main ou void main, mas a única função que pode ficar sem um valor de retorno na frente é a função main, certo? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui o meu programa principal, aqui o main, que vai chamar a função. Ela está definida aqui antes do main, e eu vou ter aqui a chamada da minha função. Então, eu vou ter as variáveis que são enxergadas pelo programa principal, que eu tenho float valor. E eu vou dizer que a variável valor vai receber o quê? Calcsim 50. Veja que calcsim é o nome da minha função que eu acabei de definir. Então, estou fazendo a chamada dela, calcsim. E 50 seria o valor que eu estou querendo calcular o seno. Então, o valor aqui entre parênteses. Ele vai calcular o seno de 50 e vai devolver aqui, jogando o resultado para a variável valor. E eu vou aqui e imprimo o valor. Certo? Aqui foi uma chamada bem simples para uma função, só para a gente ver a questão dos argumentos, né, da passagem dos parâmetros e da chamada da função. Normalmente no C,
sempre se chama função. Nos algoritmos, a gente chama funções ou procedimentos. A diferença de um para o outro é que a função retorna valor, o procedimento não retorna. Quando vocês pegarem livros para estudar o C, a parte de modularização em C, muitas vezes você vai achar o capítulo vai ser sobre funções, certo? Não vai ser funções e procedimentos, ou às vezes vocês não vão encontrar a palavra modularização no capítulo, certo? Só para vocês ficarem atentos quando for procurar material extra sobre esse conteúdo. Então, aqui na questão dos argumentos, os argumentos são utilizados para transmitir informações para os módulos. Então, quando a gente vai fazer algum cálculo no nosso módulo, ou fazer não só um cálculo, modificar o valor de alguma variável, fazer alguma ação, tem situações que a gente precisa passar um argumento para o nosso módulo. Seria um dado. Então, toda vez que a gente precisar disso, a gente vai, na hora da declaração do nosso módulo, depois do nome do nosso módulo, aqui entre parênteses, vai vir a lista de argumentos que a gente tem que passar. Lembra que eu falei que tinha a questão do retorno, a função, ela executa uma ação e tem situações que ela retorna um valor, tem situações que ela não retorna valor. Toda vez que ela não retornar valor, a gente tem que dizer que ela retorna um void. Então, esse é um tipo, existe um tipo em C, que é o tipo void, que representa vazio em inglês. Então, é um tipo utilizado para representar o nada. Nenhuma variável pode ser declarada como sendo tipo void. A função main é um exemplo de função sem argumentos. Lembra que o main sempre vem main, os parênteses, então eu não passo argumentos para o main. Mas aí, se a minha função não retornar nada, eu digo aqui na frente que ela é uma função de retorno void, certo? Que seria um retorno vazio. Então, na declaração da minha função que não retorna nada, vem o void, o nome da função, e se precisar passar algum argumento para ela, eu vou colocar parêntese, a lista de argumentos que eu vou passar. Se eu tiver que passar 3 inteiros, eu vou ter que dizer int x, int y, int z. Sempre tenho que dizer o tipo de cada argumento um por um. Se eu tenho 10 float, não é como a declaração de variáveis, que a gente bota float e as variáveis separadas por vírgula. Não, a gente tem que dizer a primeira, o tipo da primeira, o nome para a primeira, vírgula. A segunda, mesmo que elas sejam os tipos iguais, certo? Então, aqui eu vou ter, nesse segundo exemplo, eu vou ter uma função chamada teste, que não retorna nada, void. E eu tenho que passar como argumento um inteiro, que é x, vírgula, um inteiro, que é y, vírgula, e um float, que é z. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho uma variável, a função teste, que retorna um inteiro e recebe como parâmetro um inteiro x, um inteiro y, certo? Então, aqui as definições dos cabeçalhos das minhas funções. Então, com isso, a gente termina aqui essas explicações relacionadas à modularização. Ela vai ficar mais clara com a execução dos exercícios, certo? Eu vou resolver 2 exercícios para a gente ver mais na prática essa questão da modularização. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, podem passar mensagem e eu fico à disposição de vocês. Até mais.